Abordar o diagnóstico da situação dos documentos do arquivo corrente intermediário, produzidos e recebidos pelo SEDIF, Seção de Distribuição de Feitos, do subsetor do SEDIF, Setor de Distribuição de Feitos Trabalhista, TRT da 17ª Região, realizado na disciplina de estágio de supervisionado. As atividades de observação de tratamento técnico de arquivos não podem acontecer sem a visão sistemática da instituição do órgão produtor. Quando temos a submeter um arquivo a um olhar técnico, desenvolvemos uma das primeiras atividades da tarefa é reconhecer a história e a trajetória da entidade, suas finalidades, funções e legislação, pertinentes a princípios administrativos e atividade da estrutura organizacional. Para isso, vamos tomar conhecimento histórico da instituição, da estrutura e o funcionamento da organização do setor, que é objeto de observação nos procedimentos de trabalho, para fluxo da informação de seus setores, visando a compreensão da produção documental. A segunda parte será o levantamento dos tipos documentais existentes, basicamente nas características e conteúdos informacionais da unidade de arquivamento, modo original de um arquivamento de classificação, avaliação e descrição, modo de uso e tecnologia de informação. É comum o procedimento da transferência de um arquivo geral visando a sua eliminação. A justificativa do trabalho do Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, foi criado na Lei 7.872, de 8 de 11 de 1989, publicada pela DOL em 10 de 11 de 1989, com a sede da cidade de Vitória, Espírito Santo, jurisdição em todo o território do Estado do Espírito Santo, como demonstrado no organograma geral. Desembargadores da investidura vitalícia nomeados pelo Presidente da República, sendo de 6 de juízes de trabalho, presidente da vara de trabalho por antiguidade, por merecimento alternadamente. Um dentre os integrantes do Ministério Público do Trabalho, um dentre os advogados notórios do saber jurídico da repercussão ilibada, com 10 anos da efetividade da atividade profissional, indicado pelo Sensorial de Ordem dos Advogados do Brasil, Estado do Espírito Santo, conhecendo o SEDIF, o serviço de distribuição feito pelo apoio da primeira instância. Subdivide-se em 3 seções: SEDIF, seção de distribuição feitos SEPTECT, SEPTA, protocolo de separação da primeira instância, SEDIN, seleção de distribuição de mandatos, e também estão vinculados ao setor do posto da Vila Velha, do posto da Justiça, do Tribunal do Centro de Cidadania. Você deve estar juridicamente vinculado à direção do fórum, e neste relatório trataremos apenas de arquivos e documentos da SEDIF do setor SEDIF 1. Seleção e distribuição de feitos. A distribuição existe para dividir os trabalhos entre juízes da mesma competência, evitando a sobrecarga de um deles seja relativamente demais. Essa divisão deve ser maior e equivalente possível, proporcionando o mesmo número de feitos aos juízes. Atualmente, a distribuição tem sido feita pelo meio informatizado, obedecendo os critérios de igualdade e alternatividade. Esse setor onde está sendo feita a avaliação de arquivos correntes e intermediários. As regras de distribuição dos processos são protocolização e repetições iniciais, que ocorre imediata distribuição. Aqui, infelizmente, na realidade, depende do número de reclamações recebidas, da capacidade do setor, mas nas ações conferidas e urgentes, tais como habeas corpus, mandato de segurança e cautela, é distribuída imediata e não obedece à ordem de apresentação. Distribuição no fim de expediente. A seção de distribuição de feitos remeterá as varas de todos os feitos apresentados durante o dia. O setor daqueles de relações dos quais houver o pedido de urgência na concessão de liminar e os quais deverão ser encaminhados logo após a sua distribuição. Na prática, os autos são enviados para varas no dia seguinte, porque na seção da distribuição também se faz a atuação da montagem e a numeração dos feitos.
Petições. As petições iniciais serão atuadas e receberão a numeração feita. Agora não dá mais tempo, não.